Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do primeiro reinado de Dom Pedro I e como foram os anos aí sequentes à independência do Brasil, que foi o último assunto que nós tratamos. Vamos lá então. Nós denominamos então primeiro reinado para o governo de Dom Pedro I. Como que foi então aí o Brasil recém-independente, né, seguindo, o ano de 1822. O Dom Pedro I ele não teve um apoio das províncias, do norte e do nordeste, mas sim do sul e do sudeste. O projeto de independência que, vai se instaurar no Brasil em 1822 vai receber apoio dessas províncias, né, dos estados, né, como nós chamamos hoje, do sul e do sudeste, mas não do norte e do nordeste, o que vai acabar gerando muitas guerras, a gente chama de guerras de independência, né, nessas regiões, norte e nordeste. Eu coloquei os nomes de alguns desses conflitos, né, algumas guerras e batalhas que ocorreram nessas regiões. A gente não vai comentar cada uma delas aqui, mas eu vou mencionar quais são, tá? A Batalha do Genipapo, ocorrida no Piauí em 1823, a Batalha de Pirajá, ocorrida na Bahia em 1822, a Confederação do Equador, que envolveu alguns estados do Nordeste, mas principalmente Pernambuco, e a Guerra da Cisplatina, que foi aí um evento mais duradouro, mais longo, iniciado em 1825, seguindo até o ano de 1828. Algumas características dessas batalhas nós vamos perceber que envolveram diferentes classes sociais, até mesmo grupos de pessoas mais simples, pessoas de mais menos abastadas. Porém, nós vamos ver, por exemplo, na guerra da Cisplatina, tá? Também na Confederação do Equador, que tinha ideais separatistas, tá? E que tinham ideais republicanos, tá? Então, isso também acontece na Bahia, tá? Vão ser movimentos separatistas que ocorrem nesse período, mostrando forte descontentamento com o ideal de independência que o Dom Pedro havia imposto até então. Então a gente vê que havia um movimento contrário ao que estava acontecendo no Brasil. A Guerra da Cisplatina, que vai durar longos anos, aí a Cisplatina era uma província que era anexa, né, aí ao estado do Rio Grande do Sul, tá? O Brasil perde essa guerra e depois é formado um novo país que é o Uruguai em 1828. Tá? Então, só para a gente situar aí que não foi um período pacífico, longe do que muita gente acredita, né, que foi o processo da independência do Brasil. Tá? Mesmo posteriormente, nós tivemos conflitos. Bom, seguindo então, nós vamos ter então, já que temos um Brasil independente, nós temos um processo de tentativa de novas leis, tá? Já que o Brasil era independente, não tinha mais nada a ver com Portugal, precisávamos de leis novas. E é aí que se instaura uma Assembleia Constituinte, já no ano de 1823, visando uma nova Constituição para o Brasil. Tá? A primeira tentativa de elaborar uma Constituição, ela recebe um nome muito engraçado, que é a Constituição da Mandioca, tá? Por conta de tentar limitar a participação popular, os deputados, né, que estavam envolvidos no processo de elaboração dessas leis, eles vão aí dizer que era necessário, né, comprovar uma determinada renda líquida, né, que equivalia aí o valor de 150 até 500 mil alqueires de mandioca. A pessoa tinha que ter esse determinado, né, essa determinada renda, tá? E aí ficou com essa alcunha engraçada.
Porém, essas leis, né, a Constituição da Mandioca, ela acaba não saindo do papel, ela acaba não sendo aprovada, porque limitava os poderes do imperador Dom Pedro I. Tá? Então, a gente já percebe aí uma característica muito forte no Dom Pedro, que era o autoritarismo dele, que vai depois ser marcante, né, durante aí o seu reinado, durante o primeiro reinado, e ele simplesmente dissolve, tá, a Assembleia, né, conhecido no episódio como Noite da Agonia, né, onde os deputados ficaram presos ali, né, discutindo a Constituição, e a Assembleia é dissolvida por conta disso, né, a tentativa de acabar aí munindo os poderes do imperador. Bom, o que acontece então depois, né? Ele fecha a Constituinte e em 1824 Dom Pedro I ele acaba outorgando uma nova Constituição, ou seja, né, não era função do executivo representado por ele, né, mas ele mesmo define a nova Constituição, ele mesmo quem vai definir, escrever a nova Constituição, e os seus poderes vão ser totalmente amplos, né, definidos, nada de limitar poder de imperador, coisa nenhuma, tá? A Constituição de 1824 definia então que o Brasil era uma monarquia, poder hereditário, né, como a gente bem sabe, tá? E definia 4 poderes, tá? Então, além do executivo, pelo imperador, legislativo, que era a Câmara de Deputados, e o judiciário, a gente também tinha um quarto poder, que é muito importante que vocês tenham em mente o que significa esse quarto poder, tá? O poder moderador, ele estava relacionado diretamente com o imperador Dom Pedro I, tá? Esse poder moderador, ele dava amplos poderes, tá? Diretamente ao Dom Pedro I, né? Ele podia interferir numa lei, ele podia nomear o cargo de alguém, ou seja, ele podia mandar e desmandar aí, né, de acordo com os interesses dele, onde ele bem quisesse, tá? Por isso que a gente fala que o Dom Pedro ele tinha traços autoritários e ele vai demonstrar isso ao longo do seu governo, tá? Essa caricatura, né, essa charge que está aí, mostra um pouquinho desse lado dele autoritário, né, onde não havia limites para o seu poder. Tá? Seguindo, a Constituição era para todo mundo? Obviamente que não, tá? Nós vamos ter uma Constituição muito limitada, tá? Não estavam definidos nessa Constituição os direitos das mulheres, tá? Obviamente. O voto, ele era censitário, né? Ou seja, definido pela renda, tá? Salário, né, das pessoas, tá? Os escravizados, os libertos também eram excluídos, tá? E o que sobra aí pra gente são os homens, mas não é qualquer homem, eram homens com uma renda mais elevada. Essas pessoas eram aquelas que podiam votar. E aí a gente chega falando um pouquinho do final, né, do governo do Dom Pedro I, do primeiro reinado, tá? Nós temos um governo já um tanto desgastado, principalmente com esse movimento que eu mencionei para vocês, que é a Guerra da Cisplatina, que vai gerar custos para o Império, tá? Uma dívida externa já acentuada. Um fato, né, que ocorre em Portugal, que é a morte do pai do imperador, Dom João VI, ele falece e o seu herdeiro direto, o herdeiro do trono em Portugal era Dom Pedro I, né? Vai ter aí também uma briga, né, uma disputa pelo trono do seu irmão, Dom Miguel, e aí, né, o Dom Pedro, ele meio que se vê,
né, é forçado a voltar a Portugal para assumir o trono, né, ele assume lá, ele vira Dom Pedro IV, tá. E há um episódio aqui também, no Brasil, que vai acabar levando a um descontentamento muito grande por parte do Dom Pedro, que fica conhecido, um episódio que fica conhecido em 1831 como Noite das Garrafadas, né, na verdade é um conflito, uma briga entre brasileiros e portugueses, eh, que já deixa, né, um tanto aí claro esse descontentamento com o governo, né, com o império, com o governo do Dom Pedro I, e após isso e diante da morte, né, do Dom João VI, Dom Pedro I ele abdica, né, ou seja, renuncia ao seu cargo e retorna a Portugal, né. O que que acontece, né, retornando a Portugal, ele deixa o seu cargo aqui, né, para o seu filho, né, Pedro, futuro Dom Pedro II, porém o que acontece era que ele ainda era uma criança, né, ele tinha 5 anos de idade nessa época e não poderia assumir o trono, né, visto que era uma criança. Aí nós vamos ter um novo período histórico da nossa história, né, da história do Brasil, e a gente vai falar sobre isso em outra aula, tá? É um período conhecido na nossa história como período regencial, tá? A Constituição tinha uma brecha para que outras pessoas governassem no poder, tivessem no poder, enquanto o Pedrinho, né, futuro Dom Pedro II, atingisse a maioridade. Mas isso nós iremos falar em outra aula. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijo para todos.